Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você aqui no CONAD, o Congresso Nacional de Autodesenvolvimento. Meu nome é Tom Coelho e eu gostaria de inicialmente dizer a você que eu estou muito agradecido pela oportunidade de estar aqui, muito agradecido por ter você me ouvindo nesse instante. E eu digo muito agradecido e não muito obrigado, porque eu não sou obrigado a estar aqui, assim como você também não é obrigado nem obrigada a estar aí. Eu acho que você concorda comigo que nós dizemos o obrigado todos os dias, em casa, nas ruas, no trabalho, sem perceber que obrigado vem de obrigatório. E quando eu falo em agradecimento, agradecimento vem de gratidão, gratidão vem de graça, e eu acredito que é uma oportunidade de graça essa de nos falarmos, de nos conhecermos, de trocarmos essas nossas experiências aqui nesse momento. E é por isso que eu quero agradecer a você pelo tempo que você está dedicando nesse momento. Aliás, há uma outra mensagem que eu gostaria de lhe deixar inicialmente, seja numa pequena reunião que você faça, não só no seu trabalho, mas pode ser no clube, na igreja, num almoço de domingo entre os seus familiares, ou então em um grande evento presencial do qual você venha participar. Sempre que você voltar, regressar para sua casa, leve consigo a convicção de que você aproveitou da melhor maneira possível aquela que é a sua matéria-prima mais cara, o seu tempo. Sempre procure fazer valer a pena todos os momentos, por mais breves ou longos que sejam. Eu, pessoalmente, garanto a você que eu vou fazer não o possível, mas o melhor para fazer valer a pena o seu tempo ao longo desses próximos minutos. Nós vamos falar agora, nesse momento, sobre escolhas. Escolhas que você faz todos os dias, desde as escolhas mais triviais, como por exemplo, que roupa vou vestir, qual trajeto farei até o meu trabalho, de quais alimentos irei me servir durante a minha refeição, até grandes escolhas. E são sobre estas grandes escolhas que eu quero conversar com você nesses próximos minutos. Na verdade, 3 grandes escolhas. A primeira delas, escolher conhecer a si mesmo. A segunda, conhecer o seu propósito de vida. E terceiro, conhecer como equilibrar a sua vida. A sua primeira escolha fundamental é sobre o autoconhecimento. E qual o motivo de eu trazer isso para vocês? Ao longo de toda a nossa jornada, nós estudamos muito. Você seguramente passou por 8 anos do ciclo fundamental, 3 anos do ensino médio, que já totaliza 11 anos de estudo. E se você fez uma graduação, uma pós-graduação, esse número se expande para 15, 18, 20 anos de estudo. E curiosamente, eu acho que você vai concordar comigo, que ao longo de todo esse processo, raramente você teve a oportunidade de fazer alguns exercícios, de fazer testes, de estudar o seu próprio ser, de trabalhar o seu autoconhecimento, de compreender quem você é na sua essência. A gente estuda muitas coisas de caráter técnico e poucas coisas de caráter comportamental. Então eu quero trabalhar nesse primeiro módulo com vocês a escolha de conhecer a si mesmo. E para isso eu trouxe 3 instrumentos. O primeiro deles vai falar sobre personalidade. E aí eu escolhi a teoria DISC, que foi fundamentada por William Marston. DISC vem das iniciais DISC, que significam dominância e influência, estabilidade e conformidade. A dominância fala sobre a maneira como uma pessoa se relaciona, se porta com relação a problemas. São pessoas como elas lidam com a busca por resultados. Uma pessoa de alta dominância é aquela que gosta de enfrentar adversidades, é uma pessoa que gosta de liderar outras. Uma pessoa de baixa dominância é aquela que procura evitar conflitos. A influência fala sobre, o I da influência, fala sobre a maneira como você lida com pessoas, como você busca, por exemplo, o seu reconhecimento. As pessoas de alta influência são aquelas que são persuasivas, que gostam de conversar com outras, que gostam de estar no meio de pessoas, gostam de falar e que por conta disso querem ser notadas e reconhecidas. As pessoas de baixa influência são pessoas um pouco mais tímidas, mais recatadas. A estabilidade fala sobre a maneira como você lida com mudanças. Quem tem alta estabilidade não aprecia muito mudanças. São pessoas que gostam das coisas mais ou menos estáveis
Isso desde os detalhes, por exemplo, são pessoas que costumam ser mais organizadas dentro da sua casa, do ambiente de trabalho. E aquela de baixa estabilidade, o que acontece? Ela, na verdade, está disposta a aceitar qualquer mudança a qualquer instante. E por conta disso, às vezes, até é um pouco desorganizada. E por último, a conformidade fala sobre a maneira como você lida com normas, regras, procedimentos. Quem tem alta conformidade aceita a regra com muita tranquilidade. Quem tem baixa conformidade tem uma frase típica: é do meu jeito. Então, quando a gente cruza esses 4 aspectos, e como é que nós avaliamos isso? Isso é um questionário eletrônico que você faz online, respondendo uma série de perguntas, e as escolhas que você faz nas suas respostas é que vão direcionar o seu perfil de personalidade. Como é o seu comportamento? Alta dominância e alta influência, com baixa estabilidade e baixa conformidade, ou o inverso, porque normalmente desses 4 aspectos, 2 deles sobressaem. Então esse é o primeiro aspecto, é a questão da personalidade. Uma vez que nós falamos sobre a sua personalidade, agora nós vamos entrar no segundo aspecto fundamental do seu processo de autoconhecimento. São os seus motivadores. Se a sua personalidade diz quem você é, os seus motivadores dirão o porquê você age de determinada maneira. Há várias teorias motivacionais e a que eu selecionei para conversar com você agora foi fundamentada em 1914, portanto há um século, por Eduard Spranger. Ele selecionou 6 perfis motivacionais, de modo que dentre esses 6, e os 6 estão presentes dentro de você, em maior ou menor grau, mas 3 deles sobressaem. O primeiro perfil é o teórico, e o teórico é aquela pessoa que gosta de aprender, é a pessoa que se motiva pelo conhecimento. O teórico, talvez você conheça algum, ou talvez você seja assim, é aquela pessoa que lê no ônibus, lê na fila do banco, a todo instante tem alguma coisa nas mãos para ler, para conhecer, ou está ouvindo um audiolivro. É uma pessoa, de fato, insaciável por conhecimento. O segundo perfil é o utilitário. O utilitário é uma pessoa que carrega consigo um interesse sempre muito inerente a o que é que eu vou ganhar com isso, sabe? O utilitário ele está muito preocupado com o retorno que ele vai ter diante do tempo que ele vai investir, do valor financeiro, da energia que ele vai investir em determinada atividade. Eu vou te dar um exemplo. Suponha que você vai organizar uma festa e aí você convida alguns de seus amigos. Alguns vão lhe perguntar qual será o cardápio, quais serão os trajes típicos ou não. O utilitário ele vai te perguntar assim: quem é que vai nessa festa? Ele vai te perguntar quem são as pessoas, porque dependendo de quem for, a resposta dele vai ser positiva, independentemente de todos os outros fatores, porque ele está interessado em encontrar alguém que é interessante para ele. O terceiro perfil é o estético. O estético é uma pessoa que está muito preocupada com a harmonia, é uma pessoa que busca o equilíbrio nas suas relações. Sabe onde é que é muito comum a gente encontrar um perfil estético elevado? Entre artistas, todo tipo de artista. O músico, o cantor, a pessoa que lida com trabalhos manuais, um arquiteto. Um Oscar Niemeyer, por exemplo, era uma pessoa seguramente com um alto nível estético. Alguém que busca a harmonia entre as formas, busca o equilíbrio. Um quarto aspecto é o social. O social é aquela pessoa que tem como palavra-chave ajudar as outras. Sabe onde é muito comum um índice social elevado? Entre as pessoas que trabalham na área de recursos humanos. Se você que me ouve agora atua nesse âmbito, é muito provável que ao elaborar o teste que fundamenta a teoria, não só o DISC, como também aqui os motivadores, você tem um índice social elevado, porque a sua preocupação está nas pessoas. O quinto princípio é o individualista. E o individualista é aquela pessoa que gosta de conquistar, é a pessoa que gosta de ganhar. O individualista, ele inclusive tem que tomar cuidado para ele não passar por cima dos outros para alcançar os seus objetivos. E o sexto perfil é o tradicionalista. Esse busca harmonia. O tradicionalista, esse índice, é muito comum que ele seja mais elevado entre as pessoas que têm uma crença religiosa muito forte e que, por exemplo, frequentam algum culto de uma maneira regular.
Essas pessoas têm um conjunto de valores bastante rígido, às vezes elas chegam até a ser inflexíveis, e por conta disso elas têm um alto nível de tradicionalismo. Então vejam você, eu falei para você 6 perfis motivacionais. E antes disse para você 4 aspectos da sua personalidade: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Sabe por quê que esses aspectos eles precisam ser cruzados? Porque, como eu disse anteriormente, um diz como você é, o outro diz o como você age. Então eu vou colocar um exemplo para você refletir junto comigo. Suponha que você tenha um perfil, ou nós tenhamos um perfil hipotético de alguém que tem baixa dominância e baixa influência. Então você acabou de tomar contato com essa teoria agora, eu vou repetir para você. A pessoa de baixa dominância é aquela que foge de problemas, de intrigas, e que a rigor não tem lá muita intenção de querer liderar outras. E baixa influência é aquela que não é muito de conversar com outros, não é muito expansiva, é uma pessoa um pouco mais introspectiva. Então suponha que no perfil desse personagem ele tem baixa dominância e baixa influência, e aí quando você entrevista essa pessoa, ele diz assim: eu quero ser o presidente da empresa. E aí? O que você acha? Provavelmente você vai dizer assim: não, esse sujeito não tem condição de querer ser presidente da empresa, porque a personalidade dele não é condizente com o perfil do cargo. Agora, quando nós pegamos os motivadores, você encontra uma pessoa que é um auto-individualista, ou seja, ele quer conquistar. Você pega esse sujeito, ele também é utilitário, ele está atrás de um retorno. E talvez ele seja um teórico, ou seja, gosta muito de conhecimento, ou seja, ele estuda muito o mercado, a empresa, o ambiente. Ou seja, embora esta pessoa não tenha, a rigor, dentro da sua personalidade, as características ideais para ser um grande líder, os motivadores fazem com que ele possa complementar isso, e ele pode sim ser um grande presidente daquela organização. E se ele tiver, por exemplo, um social elevado, ele vai ser um presidente que inclusive vai fazer as coisas não só para buscar o resultado para a companhia, mas também para ajudar e para fazer o bem para os seus colaboradores. Então perceba você como não pode ser feito um estudo desse dissociando uma coisa da outra, porque as conclusões podem ser equivocadas. E aí nós entramos no terceiro aspecto. Se eu falei da sua personalidade e falei sobre os seus motivadores, agora nós vamos falar sobre as suas competências. Quando a gente fala sobre competência, você tem que entender o seguinte: existe um conjunto, por exemplo, eu mapeei na minha obra 7 Vidas 30 competências. Tá? E aí a pergunta que a gente se coloca é a seguinte: eu preciso ser bom nessas 30 competências? O que é que você acha? Para que eu seja um grande profissional, eu tenho que ser uma pessoa que reúne grandes competências em todos esses aspectos? E agora eu quero refletir com você sobre uma quebra de paradigma. Nós precisamos, com a máxima urgência, identificar quais são os nossos pontos fortes e trabalhar o fortalecimento deles. E não ficar mitigando os pontos fracos. Eu vou ser mais claro com você. Imagine que você, fazendo um autoteste, você identifique dentre um conjunto de 20 competências que você tem 5 que são muito bem desenvolvidas, você tem 10 que são intermediárias e 5 que são muito frágeis, onde você realmente é muito claudicante nelas. E eu aposto que a tendência é que você, primeiro de tudo, olhe para aquele conjunto de competências e diga o seguinte: bom, eu estou muito fraco nessas 5 aqui, então eu preciso dar uma melhorada. Eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou investir tempo, dinheiro e energia para reduzir um pouco essa minha fragilidade, porque isso aqui é um perigo para mim. Você concorda comigo? Não é possível que você faça isso? Sabe por que talvez você vá fazer isso? Porque quando você era jovenzinho, estudando lá na sua escola, no seu ensino fundamental, quando você recebia o seu boletim escolar ao final de um bimestre e ia levar as notas para os seus pais verem, quando você mostrava para eles que você tinha tirado nota 10 em geografia, em história, em português, ou seja, uma pessoa que gosta da área de humanidades, mas você tirou um 5 em matemática, eu tenho certeza de que seu pai ou sua mãe devem ter dito para você: filho, filha, você precisa estudar mais matemática. E ao longo de toda a nossa história, nós trabalhamos sempre procurando minimizar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas.
Quando, na verdade, o que você tem que fazer é identificar onde você é bom e fortalecer aquilo que você é bom. Nesse momento, o que eu quero que você pense é o seguinte, essa é a grande reflexão desse momento do autoconhecimento. Primeiro, identifique os seus talentos. Uma vez que você identificou isso, tome a decisão certeira de que naquilo em que eu sou bom, eu vou fazer isso ainda com mais maestria, de modo que eu seja uma pessoa singular, eu seja uma pessoa, uma referência dentro daquilo que eu faço. Naquilo que eu sou muito fraco, eu também não vou jogar para debaixo do tapete. Primeiro, vou me conscientizar disso. Segundo, talvez até você estude, você invista um pouco de tempo e dinheiro naquilo, só para você ficar muito superficialmente capaz de lidar com aquela circunstância. Tá? Vamos colocar um exemplo. Olha, eu ministro palestras por todo o Brasil. Vocês sabem que hoje as palestras, em sua grande maioria, elas são respaldadas por uma apresentação em slides, de PowerPoint, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, o PowerPoint é um software que eu gosto. Eu gosto de lidar com PowerPoint, eu gosto de eu mesmo desenvolver as minhas próprias lâminas. Então, por conta disso, eu tenho investido muito do meu tempo e da minha energia para conseguir cada vez fazer projeções melhores. Mas suponha que você que me ouve agora também seja um profissional que também faz apresentações, só que você não gosta de lidar com a ferramenta. Você tem até dificuldade para lidar com a ferramenta. Então você tem dois caminhos. Vou entrar em cursos, vou ler livros e vou praticar muito. E aí eu tenho absoluta convicção de que você, fazendo as suas próprias apresentações, elas serão medíocres, elas serão muito rasas. Por quê? Porque isso não é um talento seu. Então o que é que você faz? Você aprende a manusear o software minimamente para poder lidar com ele e contrata alguém para fazer as suas apresentações. Assim você libera o seu tempo de algo que você não é bom para fazer, para investir naquilo em que você realmente é bom, o seu conhecimento, o conteúdo que você quer transmitir. A gente tem que fazer isso na nossa vida, o mundo corporativo precisa identificar isso. As duplas de criação, por exemplo, nas agências de publicidade, elas nasceram assim. Alguém que é muito bom na redação com alguém que é muito bom na criação. Vamos procurar unir pessoas que têm talentos complementares e dessa maneira a gente consegue potencializar os resultados. Bom, eu falei para vocês sobre o DISC e falei sobre os motivadores. Então eu quero trazer um exemplo prático e pessoal para vocês. Essa menininha que vocês estão vendo aí ao fundo é minha filha. O nome dela é Liz. L-I-Z. A Liz. A Liz tem agora 4 aninhos e meio. Então é claro que ela ainda não fez um teste para saber qual é o perfil DISC e qual é o perfil motivacional dela. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já sei qual é, em grande parte, o perfil dessa menina. Ela é uma criança que tem alta dominância e alta influência, baixa estabilidade e baixa conformidade. Por que, Tom? Bom, primeiro, porque baixa conformidade? Ela não aceita a regra. Tem que ser do jeito dela. E por ser do jeito dela, sabe por que ela tem alta influência? Porque ela é persuasiva. Uma criança com pouco mais de 4 anos de idade, ela usa de todos os argumentos possíveis para tentar provar para você, no caso, para o pai e para a mãe, que o que ela está querendo é a coisa certa. Baixa conformidade é do meu jeito, alta influência, persuasiva. Alta dominância, aí quem está dizendo isso não sou eu. Lá na escola dela, ela atua numa escola multi-age, né? Então assim, ela estuda com crianças que são tanto mais novas quanto mais velhas. Um dia desses, o pai de uma coleguinha chegou para mim e disse assim: eu cheguei hoje lá na escola, sua filha estava lá com o dedinho, assim, assim, assim. Ela vai conduzindo, ela vai comandando os outros colegas. É da natureza dela, a alta dominância. E aí, a baixa estabilidade, gosta de mudança. Não faz questão das coisas muito ponderadas, sempre do mesmo jeito, não. Então, o perfil DISC dela eu já sei. Agora, vamos falar dos motivadores? Vou te dar alguns exemplos. Eu sei que ela é autoestética. Por quê? Porque essa menina adora artes. Ela adora pintar, desenhar, mexer com massinha, fazer coisas a partir de produtos recicláveis. Ela ama artes. Eu não tenho a menor dúvida de que o estético dela é alto. Só que outra coisa, eu sei também que ela é auto-individualista, porque quer conquistar, porque gosta de ganhar. Só para vocês terem uma ideia, quando eu vou colocá-la no carro,
ela já sobe sozinha, senta na cadeirinha dela, e aí ela vira para mim e fala assim: papai, competição do cinto. Enquanto eu fecho a porta do passageiro, dou a volta no carro e entro, ganha quem colocar o cinto de segurança primeiro. Ou ela põe o dela, ou eu ponho o meu. É claro que eu deixo ela ganhar na maioria das vezes. Só que tem momentos em que eu faço ela perder, porque ela precisa aprender a lidar com a derrota. Vocês querem ver um outro exemplo? Porque às vezes eu ensinei ela a jogar jogo da velha. E aí, peguei lá, montei o tabuleirinho, e ela colocou uma bolinha, aí um X, bolinha, X, e ela ganhou. Ganhou uma, ganhou duas, ganhou 3 vezes. Quando chegou na 4ª vez, eu pensei comigo, tá na hora de ela perder. E aí, joguei e ganhei dela. Ela respirou fundo, olhou para mim e falou assim: papai, vamos jogar mais uma vez? Falei: vamos, filha. Posso começar? Pode, filha. E aí ela começou. Primeiro ela foi lá e colocou a bolinha dela. Na hora em que eu fui colocar o meu X, ela pegou a sua mão e fechou a coluna e disse: aqui não, aqui só eu jogo. Por quê? Porque como ela começou, é claro que se ela obstruir ali, ela iria ganhar. Ela quer ganhar. Então, tem coisas muito positivas e também, claro, negativas nisso, quando você identifica os perfis. Nós já sabemos que precisamos trabalhar com ela como lidar com a derrota, por exemplo. Já sabemos que precisamos valorizar nela esse espírito estético, essa vontade de lidar com as artes. Os outros motivadores, o tempo irá dizer quais são. Mas isso já consegue nos ajudar, inclusive, no processo educacional da nossa filha. Então veja como é importante essa questão do autoconhecimento. Mas você só consegue conhecer bem o outro e interpretar o outro quando você primeiro conhece a si mesmo. Portanto, meu amigo e minha amiga, para nós encerrarmos esse tópico fundamental do autoconhecimento, você precisa fazer uma imersão dentro de si mesmo. Algo que talvez você nunca tenha tido a oportunidade de fazer na sua vida. Identifique primeiro qual é a sua personalidade, depois quais são os seus motivadores e, por último, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas principais competências. Eu tenho um presente para você. Você que está assistindo a essa apresentação agora já deve ter visto que aí no CONAD existe uma área VIP. Essa área VIP, que é o único espaço em que não é gratuito, é uma área na qual você terá acesso a todos os vídeos, meu e de todos os colegas, permanentemente, só que mais do que isso, você terá acesso a alguns prêmios, alguns bônus. E eu, nesse momento, quero deixar um presente para você. As pessoas que comprarem essa área VIP, nós vamos sortear um determinado número de senhas para que você faça esse estudo de personalidade, de motivadores e de competências. Esse estudo chama-se Trimetrix, 3 em 1, e a partir disso você vai responder um questionário eletrônico por cerca de mais de 30 minutos, e ali vai sair esse raio-x dizendo quem é você na sua essência. Tá? Isso é uma cortesia da TTI Success Insights Brasil, que é uma empresa parceira minha, a quem eu agradeço muito, a Alexandre Ribas e a Vital, que são os 2 grandes sponsors dessa empresa. Eles me deram essa cortesia para oferecer a você que estiver presente ali na área VIP. Eu tenho absoluta convicção de que você, a partir desse instrumento, você vai conseguir potencializar em muito os seus resultados. O nosso segundo bloco fala sobre escolha ter um propósito. E o que é um propósito de vida? É aquilo que sinaliza o porquê de você estar nesse mundo. E você conhece isso, porque se você atua no mundo corporativo, você já deve estar cansado de ver aquela placa na parede dizendo missão, visão e valores. Pois é, isso é absolutamente fundamental em qualquer organização. O que é uma pena é que algumas delas coloquem esta bela placa na parede, mas não saibam exatamente o que está escrito ali, não saibam compartilhar isso com seus colaboradores e, pior, não colocam em prática tudo aquilo que está escrito. Mas eu quero conversar sobre a sua vida pessoal e eu quero nesse momento que você comece a pensar sobre o seu propósito de vida, ou seja, sobre a sua missão, a sua visão e os seus valores. A missão nada mais é do que a sua razão de existência. A missão é a resposta ao porquê de você estar nesse mundo. A missão, ela vai dizer a você qual o legado que você deixará na sua existência. Eu poderia, por exemplo, citar Mahatma Gandhi, que você bem conhece,
que foi uma pessoa que lutou pela libertação da Índia do domínio inglês sem erguer uma única arma. Mas isso não significa que a missão ela tem que estar respaldada em coisas grandiosas, ela tem que estar sim respaldada na grandiosidade da sua entrega, daquilo que você faz. A sua missão pode ser cuidar de um filho ou de uma filha, pode ser cuidar de seus pais, pode ser contribuir com toda a sua família, com a escola em que você estuda, a comunidade em que você vive, e aí sim, quem sabe, o seu estado, o seu país, o mundo inteiro. A sua missão é a maneira como você será lembrado quando você partir dessa vida para outra. E como é que você determina essa sua missão? Fazendo perguntas a si mesmo. O que é que você gostaria de aprender? O que é que você faria se ganhasse na loteria? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque algumas pessoas acreditam que não conseguem construir tudo o que gostariam porque não têm recursos financeiros. Muito bem. Se você não tivesse nenhum tipo de restrição orçamentária, o que é que você faria? Talvez você me dissesse, bom, Tom, eu vou largar tudo que faço, vou viajar pelo mundo, perfeito. Mas talvez você fizesse isso por 1, 2, 3 meses e depois? Depois você iria cair em si e se perguntar, o que é que eu vou fazer na minha vida? Qual é o sentido, o significado da minha vida? A sua missão ela está respaldada no seu legado. Como é que as pessoas lembrarão de você depois? E a visão? A visão é onde você quer chegar, né? O que você visualiza para o seu futuro. Para mim, uma das pessoas mais dignas de ser lembrada nesse momento foi Martin Luther King Jr., que você se recorda que em 28 de agosto de 1963, diante de 200 mil pessoas lá no Memorial Lincoln, ele proferiu seu famoso discurso I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia, nesse país, os meus 4 filhos serão julgados não mais pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. E olha que nós vivíamos naquela ocasião, dentro dos Estados Unidos, uma intolerância racial terrível. E Martin Luther King Jr. parece que conseguiu, com um pouco mais de 4 décadas de antecedência, enxergar que aquela nação, um dia, elegeria como seu maior mandatário um negro, Barack Obama. Por isso, a visão está lastreada no sonho. O sonho de criança. O sonho representado pela resposta que você dava quando seu pai ou sua mãe lhe perguntaram: o que você quer ser quando crescer, filho? Essa é uma pergunta fundamental que, aliás, eu espero que você também faça para os seus filhos e filhas, para os seus sobrinhos. O que você quer ser quando crescer? Talvez a criança tenha dito: quando crescer, eu quero ser jogador de futebol. E por trás disso está escrito o quê? Ela está dizendo que ela talvez goste de praticar esportes, que talvez goste de um esporte coletivo, que talvez ela goste dos holofotes, né, de tudo aquilo que envolve a carreira de um jogador profissional. Talvez você dissesse, quando crescer, eu quero ser bombeiro. E por que bombeiro? Porque você quer apagar incêndios, porque você quer ajudar pessoas, alguém que lida, que gosta de outras pessoas. César Cielo, o nadador brasileiro, em 2008, quando ganhou a medalha de ouro nos 50 metros, lá em Pequim, ele foi perguntado por um jornalista, após a prova, qual a sensação de ganhar um ouro olímpico? E ele respondeu: eu estou realizando um sonho de criança. Desde que eu tenho 8 anos de idade, eu me imagino ganhando uma medalha como essa. É o sonho de criança. E por último, seus valores. O que são valores? Princípios. É a base de tudo. Os seus valores vêm primeiro, claro, legados pelos seus pais, até numa carga genotípica, vem deles. Só que eles se alteram no decorrer da sua vida. Primeiro, pelo meio, pelo ambiente, os lugares por onde você transita, as pessoas com as quais você se relaciona. Você já deve ter ouvido aquela frase, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Sim, é verdade. Eventualmente, dependendo das pessoas com as quais você anda, elas podem influenciar o seu comportamento e você mudar o seu conjunto de valores. E você também é influenciado pelas circunstâncias. Por exemplo, suponha que eu perguntasse a você agora se você é contra a pena de morte. Alguns imediatamente diriam: olha, Tom, eu sou absolutamente contra a pena de morte, porque eu acredito que só Deus pode tirar a vida de outra pessoa. Isso não cabe ao homem. Muito bem. Suponha que no próximo final de semana, você ou alguém próximo a você
seja vítima de um ato de violência atroz. Talvez no dia seguinte, quando nós nos encontrássemos novamente e eu lhe perguntasse: você continua contra a pena de morte? Talvez você dissesse: sim, exceto nos casos de... E aí você relata o ato de violência que atingiu a sua vida. Portanto, os nossos valores, eles são dados pela nossa criação, pelos nossos pais, mas são influenciados pelo ambiente e também pelas circunstâncias. Para finalizar esse tópico, eu preciso deixar uma lição de casa para você. E ela é simples e ela é prazerosa. Eu quero que você pegue o seu próximo final de semana, recolha-se a um local, a um ambiente agradável, silencioso, reserve 1 a 2 horas do seu tempo. Pegue um papel e uma caneta e comece a escrever. Primeiro, qual a sua missão, ou seja, qual o legado que você deixará. Segundo, qual a sua visão, ou seja, onde você quer chegar, como você quer ser visto. Terceiro, quais os seus valores. Selecione 5 valores, não mais do que isso. E para cada um destes valores, você deve escrever um pequeno parágrafo, exemplificando cada um deles. Vou exemplificar para você. Eu selecionei entre os meus valores a generosidade. Mas eu defino o que é a generosidade para mim. A generosidade significa estar preocupado com o outro. Fazer algo por outros sem esperar nada em troca. É assim que eu atuo. É assim que eu estou aqui conversando com você agora, porque eu quero o seu bem. Então, a generosidade significa isso para mim. É assim que ela está descrita dentro do meu conjunto de valores. E é este conjunto de valores que sempre eu consulto, em especial quando estou diante de decisões que são mais críticas. Quando a gente está naquela encruzilhada que nos faz perguntar entre o bem e o mal, à direita ou à esquerda, o que me ajuda a tomar a decisão mais correta é o meu conjunto de valores. Missão, visão e valores. Escolha ter esses 3 princípios muito bem determinados e, dessa maneira, seguramente você vai conseguir avançar com muito mais velocidade na busca da sua felicidade. Agora nós vamos finalizar essa apresentação falando sobre a sua terceira escolha fundamental, que é escolher as suas 7 vidas, o equilíbrio entre as suas 7 vidas. Eu já vou te explicar do que se trata isso. Primeiro vamos falar sobre um problema absolutamente atual do mundo, não só do mundo corporativo, mas muito visto e muito analisado, estudado, pesquisado dentro das organizações. Esse problema é a grande insatisfação que há entre todos os profissionais no que tange ao equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Eu poderia apresentar a vocês aqui uma série de pesquisas, inclusive bastante recentes. Eu selecionei apenas uma delas, em virtude do tempo que temos disponível. Foi uma pesquisa realizada por um instituto chamado GfK, que é uma organização de research muito conhecida em todo o mundo, e eles passaram por 29 países, falaram com mais de 30 mil pessoas, pesquisando sobre o engajamento destas pessoas no mundo profissional e questões vinculadas à qualidade de vida. Entre os brasileiros, 59%, que é quase o dobro da média dos outros 28 países, declarou que a sua maior preocupação é equilibrar a vida pessoal e profissional. Portanto, se você que me ouve agora sente essa grande angústia, saiba que você não está sozinho. Esse é o maior problema do mundo moderno. O que é muito curioso, não é verdade, meus amigos? Porque nós acreditávamos que a tecnologia iria nos dar mais qualidade de vida. Nós acreditávamos que o telefone, a internet e tudo isso faria com que nós tivéssemos mais tempo para fazer mais rapidamente as nossas atividades e dessa maneira que nós pudéssemos cuidar mais dos nossos interesses pessoais, da nossa família. Mas não é o que está acontecendo. Nós nos tornamos escravos cibernéticos. As pessoas não vivem mais sem um celular, sem um smartphone, sem um tablet, e as pessoas não vivem mais desconectadas. As pessoas têm uma grande dificuldade em colocar um limite entre o que é a sua vida profissional e o que é que está no âmbito da sua vida pessoal. Esse é o grande problema que nós temos. Mas todo problema, claro, felizmente, tem uma solução. E a solução, nesse caso, é respondida por uma palavra: equilíbrio. E olha que isso também não tem nenhuma novidade. Se nós pegarmos o ABC da filosofia, Aristóteles, Buda, Confúcio, todos os grandes pensadores deixaram como uma de suas mensagens fundamentais que o equilíbrio está no caminho do meio.
Portanto, o que eu quero conscientizar você nesse momento é da importância da ponderação, de você colocar tudo que você faz em uma balança e procurar equilibrar isso da melhor maneira possível. Qual é o método para isso? É o método das 7 vidas. E o que são 7 vidas? 7 vidas não é um conceito acadêmico, não é um conceito teórico, não é algo sobre o qual eu me debrucei durante alguns meses ou anos para fazer uma tese ou defender uma dissertação universitária. Não. 7 vidas é a história da minha vida. Eu, em determinado momento, com um pouco mais de 30 anos de idade, quando eu encerrei as atividades de uma empresa que tinha no âmbito industrial, eu um dia sentei em uma mesa, numa cadeira, diante de uma mesa, com um papel e uma caneta nas mãos, e comecei a refletir. O que é que eu fiz ao longo dos meus últimos 10 anos? E aí eu comecei a fazer algumas reflexões. Percebi que do âmbito da saúde, eu tinha parado de praticar esportes e tinha começado a fumar. A minha vida afetiva estava não muito bem, tanto é que meses depois eu acabei me divorciando. Meus filhos cresciam e eu não os acompanhava nos mais diversos momentos. A minha vida profissional tinha que ser reconstruída, eu fechei a empresa, o que é que eu vou fazer da minha vida profissional agora? A minha vida cultural, idem. Eu era uma pessoa que estudava muito, fazia vários cursos e abandonei alguns cursos em função de todas as demandas que a empresa me fazia. A minha vida social também estava abalada, porque você normalmente acaba tendo uma identidade corporativa e não uma identidade pessoal. Você é o João da empresa ABC e não o João da Silva. Então, eu era o Tom Coelho da empresa, do mundo corporativo onde eu transitava, e não a pessoa Tom Coelho. A minha vida financeira estava abalada e a minha vida espiritual foi o momento em que eu parei para refletir também a respeito dela. 7 vidas é você perceber que você tem estas grandes 7 dimensões. Elas estão dentro de você e são indissociáveis. Não dá para você separar uma da outra. Não adianta você, no final de ano, aquele dia 30 de dezembro, quando você começa a fazer os seus planos para o ano vindouro, você dizer a si mesmo, agora, a partir de janeiro, eu vou cuidar da minha dieta, eu vou aprender a tocar um instrumento musical, eu vou aprender um novo idioma, e aí você não se planeja, os meses passam e você não faz nada disso. Ou então você está muito entregue a uma atividade profissional qualquer, e aí você diz, bom, eu agora, eventualmente, por alguns meses, eu não vou poder mais frequentar a minha academia, eu não vou mais poder visitar os meus pais nos finais de semana, mas isso são só por alguns 2 ou 3 meses. 3 meses viram 6, que viram um ano e que viram uma vida inteira. Nesse momento, o que eu quero é que você se conscientize de que você tem essas 7 vidas e que você precisa cuidar de cada uma delas. Muito sucintamente, a vida 1, saúde e esporte. Cuide da sua saúde, porque só você pode fazer isso por você mesmo, é claro. Ninguém pode fazer isso por você. Conheci muitas pessoas ricas, não só materialmente, mas também espiritualmente, do ponto de vista das suas relações sociais e afetivas, porém deitadas em um leito de hospital. Você precisa cuidar, primeiro de tudo, da sua saúde. E há 3 princípios básicos para isso. O sono reparador. Procure identificar quantas horas de sono você precisa por dia e qual o melhor horário para você deitar e se levantar. 2, alimentação balanceada, uma alimentação nutricionalmente correta. 3, prática esportiva, porque a nossa raiz não é sedentária, mas nômade. Desde os primórdios precisávamos sair para caçar, pescar, buscar o alimento. Portanto, você precisa movimentar-se. Encontre uma atividade física, esportiva, que você goste, que você tenha prazer e faça ela com regularidade. A sua vida 2 é a vida da afetividade. Isso envolve os seus pais e irmãos, que muitas vezes, na medida em que vamos crescendo, nós nos distanciamos deles, e é importante que você procure resgatar esses laços, porque são os laços mais fortes que você tem. Envolve também os seus amigos, né? Os seus colegas de trabalho. Aliás, você sabe que tem uma distinção entre colega, amigo, conhecido. Né? Por exemplo, conhecido nós somos agora, você agora me conhece. Se começarmos a ter um pouco mais de relacionamento, você me manda alguns e-mails, eu lhe respondo, a gente começa a trocar ideias, passamos a ser colegas. Né?
Agora, na medida em que tenhamos a oportunidade, por exemplo, de nos encontrarmos num evento presencial, numa circunstância qualquer, e trocarmos mais experiências e mais afinidades, podemos nos tornar amigos. Então, cuide também destas relações. E por último, seus filhos e o seu relacionamento conjugal. Seu namorado ou namorada, marido, esposa, né? São todas essas dimensões que envolvem os relacionamentos e que não podem ser cultivados à distância. Acho que você concorda isso comigo. A palavra contato já remete a ter tato, contato. A gente precisa estar próximos das pessoas que nós gostamos. Não adianta você ter milhares de amigos na sua rede social. Você precisa aproximar-se fisicamente destas pessoas. A terceira vida é a vida profissional, que eu chamo ela de carreira e vocação. Por que vocação? Vocação vem do latim vocatione, chamado. Então, encontre a atividade profissional que vai ajudar você lá no seu propósito de vida. E cuide da sua carreira. Desenvolver a sua carreira significa você desenvolver um grande conjunto de competências, em especial fortalecer as suas principais competências, como nós já falamos anteriormente. A vida 4 é a vida da cultura e do lazer. Cultura significa leia muito, busque novos conhecimentos e não só dentro da sua área. Há um grande equívoco, algumas pessoas que resolvem se especializar e leem tudo sobre a atividade em que atuam. Perfeito, você tem que realmente se tornar um especialista. Mas procure transitar por outros mundos, procure ler sobre outros temas, faça um curso de gastronomia, de culinária, de vinhos, uma atividade manual, pintura, escultura. Mexa com os seus sentidos. Desenvolva a sua cultura de uma maneira mais ampla. Claro, isso também significa ir ao cinema, ao teatro, a shows, a espetáculos, fazer pequenas viagens, e aí entra o lazer. O lazer significa você estar presente no lugar para o qual você foi. Há pessoas que viajam e levam só o corpo, deixam todo o resto onde estavam, lá no seu mundo profissional. Então, meu amigo, minha amiga, lazer não é feriado prolongado. Quando você pega aí um carro e enfrenta um trânsito terrível para andar poucos quilômetros para ir aonde todos estão e depois outro trânsito terrível para retornar. O lazer é você se dedicar a você, aos seus familiares, às pessoas que estão com você, entregar-se, né? Visite novos ambientes. O nosso país é um país maravilhoso, com muitas e muitas possibilidades e oportunidades, lugares distintos para que você possa conhecer. A vida 5 é a vida social, é a vida da sociabilidade, é a vida da responsabilidade socioambiental. Aqui nessa vida 5 eu posso falar de diversos temas, como por exemplo, o respeito a pessoas com deficiência, você procurar praticar a inclusão social, o respeito à diversidade, é a vida que cuida do meio ambiente, que se conscientiza, é a vida dos princípios éticos, quando você faz o que deve ser feito e quando você tem uma congruência entre aquilo que você diz e o que você faz. A vida 6 é a vida material, e é fundamental falar sobre isso porque algumas pessoas que se colocam o trabalho de conversar sobre qualidade de vida, colocam o dinheiro de lado ou não falam sobre dinheiro. É errado. Nós estamos numa sociedade capitalista, mercantilista, então é importante que você também cuide da sua vida financeira. E aqui a expressão-chave é educação financeira. Aprenda a lidar com o seu dinheiro. Receitas e despesas. Receita líquida e tudo que envolve o campo das despesas. Os problemas financeiros, eles são terríveis porque eles abalam relacionamentos conjugais, eles reduzem a sua produtividade no ambiente de trabalho, eles elevam o índice de acidentes no trabalho. Então, é muito importante que você tenha uma vida financeira equilibrada. E olha, vou te dizer uma coisa, para você fazer isso, pratique a simplicidade. Menos é mais, e é sim. Não fica perseguindo o status. Eu tenho uma frase que define status da seguinte forma: status é você comprar o que não quer, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta a pessoa que você não é. Então, esqueça o status, busque a sua essência e entenda que a simplicidade é o suprassumo
de uma vida repleta de possibilidades. E a vida 7 é a vida da espiritualidade, mente e espírito. Note que eu não estou falando em religiosidade, até porque eu receio que as religiões afastam pessoas, enquanto a espiritualidade as une. Eu tenho receio quando se fala em religiões, porque primeiro que há um dogmatismo muito grande em torno disso. As pessoas, quando falam sobre religiões, elas se apegam a alguns princípios e esquecem de respeitar o princípio alheio. Sem falar em religiões que, por exemplo, pregam a guerra santa. Como é que pode existir um Deus tão antimisericordioso que é conivente com vá lá e mate alguém em meu nome? Eu não acredito nisso. O que eu acredito é na espiritualidade. E uma das melhores definições de espiritualidade eu encontrei num livro de Leonardo Boff, em que ele conta que encontrou, certa ocasião, o Dalai Lama numa conferência de paz, e no intervalo de café aproximou-se do Dalai e perguntou a ele: Santidade, qual é, na sua concepção, a melhor religião? Acreditando que o Dalai fosse responder o budismo, porque é a religião que ele professa. O Dalai Lama disse a Leonardo Boff: meu amigo, a melhor religião é aquela que torna você uma pessoa melhor, uma pessoa mais tolerante, mais amorosa, mais generosa, não importa qual seja ela. E aí, como dizia Gandhi, sobre o qual já me referi anteriormente, de fato, todos os caminhos levam ao mesmo fim. Independentemente da sua crença religiosa, o fundamental é que você torne-se uma pessoa melhor. Portanto, identifique, encontre a sua fé e tenha congruência no seu comportamento. Há pessoas que praticam, mas não pregam, e outras que pregam, mas não praticam. Você precisa ter essa coerência. Faça o que você diz, né? De modo que as pessoas tenham essa identificação e credibilidade naquilo que você faz. Há uma parábola atribuída aos índios Sioux, norte-americanos, e eles dizem o seguinte: dentro de mim há 2 cachorros, um é bom e o outro é mau, e eles estão constantemente brigando. Quem ganha a briga? Aquele que você alimenta mais. Então, todos os dias nós acordamos, despertamos com esses 2 cachorros dentro de nós. Há dias em que o cachorro mau se sobressai. Você sabe quando é que isso acontece? É aquele dia em que você está mal-humorado, mal-humorada, é o dia em que você sai de casa e se diz assim: puxa, hoje eu estou com o pé esquerdo. Então, conscientize-se disso. Conscientize-se de que aquele não será um dia muito fácil, mas é apenas um dia. É um dia passageiro. É um dia que transcorrerá. E no dia seguinte, o seu lado bom, com toda a convicção, ele irá, sem dúvida nenhuma, aflorar. Porque a sua essência é uma boa essência. Cuide das suas 7 vidas, e eu tenho a absoluta convicção de que, fazendo isso, de olho no seu propósito de vida e conhecendo a si mesmo, você, com toda certeza, vai escolher o caminho da sua felicidade. Estamos chegando ao final dessa nossa breve apresentação. Eu realmente espero que você tenha apreciado, e aliás, não só o que eu trouxe para você nesse momento, mas o que todos os outros colegas estão disponibilizando a todos vocês no decorrer desse congresso. Para encerrar, eu queria deixar uma última mensagem para vocês. E uma vez que o tema dessa apresentação foi Escolha Ser Feliz, eu quero falar com você sobre felicidade. Primeiro que a felicidade, ela, você sabe, não é uma estação de chegada, é muito mais do que isso. A felicidade, a rigor, ela não existe de uma forma plena, de uma forma permanente. Felicidade são momentos, são instantes, são fotografias que a gente baixa no tempo. Aliás, quando você vai a um evento qualquer e você faz os seus registros fotográficos, você há de concordar comigo que aquele momento é um momento que fica eternizado e é um momento de felicidade. E sempre que você revê aquela foto, é um momento de alegria. Rubem Alves dizia que a alegria repete-se sempre, basta lembrar. Agora, a felicidade são momentos. Para falar sobre felicidade, eu quero dizer para você o seguinte, que você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar até irritado algumas vezes, mas nunca se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo e só você pode evitar que ela vá à falência.
Eu gostaria que você se lembrasse sempre de que ser feliz não é céu sem tempestade, caminhos sem pedregulhos, trabalho sem fadiga ou relacionamentos sem desilusão. Ser feliz é encontrar esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é só perseguir a alegria, mas é também refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas é também aprender com as lições do fracasso. Ser feliz é descobrir que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é despertar a cada manhã e agradecer a Deus, o seu Deus, pelo milagre da vida. Ser feliz é viajar para desertos fora, longe, distantes de si e encontrar um oásis no recôndito da sua alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir não e segurança para ouvir críticas, inclusive as injustas. Eu desejo que cada um de vocês seja muito feliz e que nas suas jornadas vocês errem, e errem muito, porque essa é a única maneira de você compreender que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Jamais desistam de vocês, jamais desistam das pessoas que vocês amam e jamais desistam de seus sonhos, porque a vida é um obstáculo imperdível, apesar de algumas circunstâncias, alguns eventos e algumas pessoas tentarem lhe provar o contrário. Essas palavras não são minhas, mas sim do poeta português Fernando Pessoa. E ele termina o poema Palco da Vida dizendo: pedras no caminho guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Eu espero que você junte muitas pedras pelo seu caminho, construa muitos castelos, mas, acima de tudo, seja muito feliz. Foi um prazer e uma honra estar aqui com você. Espero que você tenha apreciado. Espero poder revê-lo, né? Nessas circunstâncias, em outros momentos. Você tem os meus contatos. Você tem agora um novo amigo. Foi um prazer. Até a próxima oportunidade.